Oi, gente. Hoje é a nossa aula do recomeço, número 7. E seguimos hoje sentados. E hoje eu vou falar um pouquinho, antes da gente começar a aula, sobre prana, né? Então, talvez você já tenha ouvido em alguma aula passada, né? Antes do recomeço. Mas quando se diz prana, né? Na prática do yoga, existe sempre uma ideia meio, talvez, esotérica, né? Sobre uma energia que a gente não sabe muito mais como é, né? O que quer dizer, é uma imaginação, existe. Então, tem algumas definições para que esse conceito fique mais claro, não só na questão do conhecimento, né? Na questão teórica, quanto na questão do entendimento físico desse conceito de prana. Então, existe na teoria do yoga, né, uma teoria dos chamado koshas, né? E esses koshas, né, kosha seria corpo, né, um corpo, e a gente tem teriam 5 koshas inicialmente. E o primeiro deles, que a gente vai tratar, né, é o Annamaya Kosha, que é o nosso corpo físico, né, de estrutura mesmo. E existe um corpo feito de prana, que seria Pranamaya Kosha, né? E os outros a gente não precisa falar, que seriam estados mais sutis, mais elevados de percepção, como se a gente fosse dividido em várias camadas, né? Então, o que a gente pensa por hora seria, então, Annamaya Kosha, que é esse corpo físico nosso que recebe os estímulos, que produz também estímulos, e Pranamaya Kosha, que seria esse corpo feito de prana. Então, como assim feito de prana, né? Então, prana, esse né, de prana, ele está relacionado com a palavra respiração, né? Mas não quer dizer que respirar seja um funcionamento que vai colocar a prana dentro do corpo e tirar a prana dentro do corpo. Não. Então, prana, a raiz an da palavra, ela significa, né, respirar ou respiração, mas está mais ligado com a questão do alento vital, né, da energia que move a vida, que move o nosso corpo, no sentido de por que hoje estamos vivos, né, e amanhã, por exemplo, podemos não estar. O que determina essas condições, né? Então, esse alento vital, né, ele está relacionado com esse conceito de prana, né, de respiração. E então, prana, ele também pode ser entendido como agente responsável pela respiração, como impulsos nervosos que passam através do corpo, como o próprio processo vital que faz o corpo estar vivo, né? Pode estar relacionado também com o nosso sistema nervoso, né? Então, o que faz o nosso corpo funcionar, né? Então, os nervos, os neurônios, as sinapses, então tudo isso também pode estar relacionado com o prana. As sensações que vêm através da pele, né? Que podem ser percebidas pela coluna. E se a gente pensar também que da coluna saem todos os nervos, né, que vão para a cabeça, para os braços, para as pernas. Então, toda essa vida, né, que é conduzida pelos nervos, pelo sistema nervoso, também poderia ser entendida como prana, né? E então, através dos movimentos respiratórios, ou seja, do abrir de costelas, de percepção de distensão, por exemplo, frontal do corpo, dorsal, lateral. Então, os movimentos respiratórios
estão envolvidos com esse movimento de prana, e não necessariamente o movimento do ar, né? Não é o ar que entra que conduz prana, ou o ar que sai que conduz prana, né? Então, o nosso movimento, ele pode fazer essa condução. E aí, os dois fluxos de prana mais importantes para a prática de yoga seria apana e prana, né? Prana e apana. Então, quando a gente pensa num movimento ascendente, que vem, vamos pensar da coluna para a cabeça, né? Dos pés para a cabeça, a gente está falando de prana, do nome mesmo dessa corrente. E quando a gente pensa num fluxo descendente, né? Que viria da cabeça para os pés, a gente vai chamar de apana. Então, o que a prática do yoga quer o tempo todo, com o Mula Bandha, por exemplo, que contrai a região do assoalho pélvico, que depois tem outros bandas que a gente vai aprender, mas que trabalham esse fluxo de elevação, a ideia é a gente inverter esse fluxo descendente, que é chamado de apana. Então, o que o yoga propõe é que nós possamos mudar o curso dessa corrente descendente para que essa energia, esse alento, ele esteja sempre sendo conduzido para cima, sendo conduzido pela coluna, passando, né, por todos os pontos da coluna até chegar na nossa cabeça. E que esse processo, sim, pode trazer mais consciência, entendimento do próprio corpo, entendimento dos processos de pensamento. Então, como se esse processo, né, de condução de energia, né, desse prana, possa abrir as nossas percepções por outros caminhos desconhecidos e entender coisas que a gente acha que não são compreensíveis nesse campo nosso. Então, para não me alongar mais ainda, vamos conversando sobre isso, todas essas sensações que a gente percebe no corpo durante a prática, calor, talvez tremor, talvez arrepio, às vezes a gente consegue identificar partes do corpo com a respiração que não identificávamos antes. Então, todas essas percepções, elas podem ser entendidas como manifestações do prana, né? Então, por isso que a gente procura tanto perceber o que está acontecendo, por isso que o corpo numa postura tem certas percepções, em outras posturas tem outras. Então, todas essas paradas, essas observações, elas vão ser nesse sentido de estava num ponto, fiz uma determinada posição, uma determinada respiração e vou para outro ponto. E o que muda nesses pontos, né? O que eu percebo nesses pontos? Então, a gente procura por essas sensações, e essas sensações podem ser entendidas, então, como manifestações do prana. Tá bom? Então, dito isso, vamos à nossa prática e procuramos sempre, então, identificar essas sensações. Não precisamos pôr um nome nelas, mas assim, procurar por percepções, né? Abrir espaço para que a gente saia de um padrão, né, de comportamento, de achar que tudo é explicado de uma forma muito racional, né? Então, a ideia do yoga é propor experimentações. E já falei quase 10 minutos, então vamos nos sentando na postura chamada de meditação, aquela em que você fica confortável, que a sua coluna pode ficar ereta. E aí, mais uma razão de buscar sempre a coluna ereta, né? Como vamos fazer esse fluxo, né? Subir pela coluna, se não conseguimos sentar corretamente. Então, por isso, a preferência é sempre para uma coluna alinhada, independente das pernas, né? Então, se ajuste como puder, dando preferência para uma coluna alinhada. E já inicie se espreguiçando, movimentando um pouco o braço, já procurando por sensações que sejam bem-vindas até você nesse momento. Não porque você é obrigado a fazer esses movimentos, mas porque você tem vontade de fazer.
E aí então você vai parando com as pernas cruzadas, né, ou estendidas, ou sentado como achar melhor. E vai então se alinhando, pensando no posicionamento do assoalho pélvico para cima, pensando nesse tônus, né, mínimo que você precisa colocar em toda a musculatura do corpo para continuar sentado, estável, confortável, para que você possa observar então a sua respiração, os movimentos respiratórios, como venho tratando com vocês nas aulas passadas. Então, de observar o abrir das costelas, de observar o corpo firme na base, abrindo conforme se respira. E aí, mantendo então a base firme, você toca a ponta dos dedos na lateral do quadril com as duas mãos e pense em elevar os dois braços na direção das suas orelhas. Então, os braços sobem, se alongando mais ainda junto com a coluna. Depois, os braços voltam na direção do chão. E você começa a fazer esse movimento combinando com o ritmo respiratório. Então, enquanto o ar entra, os braços vão subir. Enquanto o ar sai, os braços vão descer. E você vai ajustando o movimento de acordo com a sua respiração. E assim como você respira de uma forma fluida, de uma forma gostosa, os braços também se movimentam de forma leve, de forma fluida. Então vá fazendo respirações livres, combinando com os braços, percebendo essa combinação. Faça apenas uma respiração mais e aí os braços descansam sobre as pernas. Observa um pouco mais a sua postura assim, dessa forma. E passamos então para Chakrasana, que é a inclinação lateral. Você começa alongando o braço direito para cima, agora na direção da sua orelha. Como quem espreguiça, vai crescendo o braço, alongando das costelas até a ponta dos dedos. E quando não puder mais alongar, vá deslizando a mão esquerda no chão, na direção do quadril, né, um pouco longe do quadril, enquanto vai inclinando sobre o lado esquerdo. Então, a mão esquerda recebe um pouco do peso do tronco, mas você preserva o alongamento do braço direito, observando o abrir das costelas, observando a respiração nessa região alongada.
Solte então o braço. Observe por um momento como fica o lado direito alongado em comparação ao lado esquerdo. Então, faça a mesma coisa do lado esquerdo. O braço esquerdo vai subindo, como quem se espreguiça, o braço vai para cima, num movimento gostoso que o seu corpo sente que faz bem para ele. E aí vai inclinando sobre o lado direito, usando a mão direita no chão como um guia para o tronco. Mais uma vez, observa a lateral das costelas. E perceba que com esse alongamento você cria espaço, né? Você vai aumentando depois a possibilidade de uma respiração mais ampla, né? De costelas que se movem com mais facilidade, porque a musculatura que está entre elas também está mais alongada. Vá voltando, então. Observe por um instante os dois lados depois do alongamento. Passamos então a Parvatasa na postura da montanha, palma da mão com palma da mão, você posiciona as duas mãos sobre a cabeça, firma o seu assoalho pélvico, não precisa fazer uma contração agora que busque muita elevação, mas ative o assoalho, lembra da musculatura anal, a musculatura genital, então a sua base firme para crescer os braços na direção do teto, procurando que os ombros fiquem mais relaxados, e os braços se alongam porque você tem capacidade de alongar, porque você consegue alongar. E nesse alongamento, da base para cima, você respira, observando como ficou o abdômen, como ficou o ventre, como fica o peito. Vá voltando. Passamos então à postura do gato, que é a posição dos 6 apoios. Então, joelhos no chão, dorso do pé no chão, mãos embaixo dos ombros, braços estendidos. Vá procurando alinhar a coluna, aproximar as escápulas. Então, você olha para frente, aproximando as escápulas, afundando a coluna lombar, levando o quadril para cima, né, empinando mesmo o bumbum. Então, observa a curva da coluna lombar, observa a flexão, a extensão do pescoço, né, do queixo, a aproximação das escápulas. E o movimento inverso agora é trazer o quadril para dentro, então numa retroversão, e vai olhando para dentro como se você quisesse enxergar o seu umbigo. Empurra o chão, contrai o abdômen, deixa a coluna bem redonda, como um gato que espreguiça. Então, volte a olhar para frente, afundando mais uma vez a coluna lombar. Respira.
Quando tiver terminado sua respiração, você inverte o movimento soltando o ar. Então, faça alguns movimentos dentro do seu ritmo. Observe, então, o movimento do corpo relacionado com o movimento da respiração. Então, o movimento é diferente na entrada e na saída, mas o ar entra e sai da mesma forma, né? Então, seu corpo se comporta em diferentes formas, ainda que o ar entre e o ar saia. Completando esse movimento, passe para a postura da criança, então Balasana, sentando sobre os calcanhares, levando a testa para o chão. E na postura da criança você observa então as sensações que chegam nas costas, as sensações da sua respiração com as coxas. Então, recolhe mesmo a sua atenção para o que chega até você. Voltamos então à postura do gato. E aí pensamos em equilibrar agora. Então, as mãos ficam firmes no chão e você vai fazer a extensão do quadril direito. Então, você vai tirar o pé direito do chão, alongando o joelho, percebendo então que o glúteo e a coluna lombar fazem essa extensão. Então, não pense em subir a perna. Então, você já subiu, então você pensa agora em alongar bem a perna, né? Como se ela se distanciasse do quadril. E se estiver bem equilibrado, transfere o peso da mão só para a mão direita e alonga o braço esquerdo à frente, olhando à frente ou olhando o chão, pensando em afastar o braço da perna. Então, criar espaço mais uma vez entre braço, coluna e perna. Volta a mão, volta o joelho. Então, você se organiza para fazer o outro lado, começando pela perna, depois de estável a perna, faça o braço. Olha a frente ou olha o chão.
Então, retorne, passe uma vez mais para a postura da criança. Mais uma vez você observa o que chega até você. Passamos então uma vez mais a postura sentada, né? Cada um agora faz a transição que achar melhor, mas já vamos abraçar os dois joelhos. Então você senta, abraça os joelhos na direção do peito. E aí a gente pensa num movimento mais curvado, né, buscando o equilíbrio sobre o quadril, sobre o cóccix. Então, lembra que em Mula Bandha, né, a gente contraindo a região anal, a gente posiciona melhor o cóccix. Então, você pode pensar agora nessa contração da região anal como uma ajuda de estabilidade. Então, comece a procurar por ela. E conforme você percebe que está firme nessa base, você pode tirar os dois pés no chão, mantendo os joelhos abraçados, mantendo a cabeça mais próxima do peito. Então, vá se equilibrando só sobre o quadril, sobre os ossos da bacia, sobre o cóccix. Volta os pés para o chão. Mantenha as mãos apoiadas no joelho, mas agora você deixa as mãos na lateral dos joelhos, né? Então, põe a palma da mão mesmo do lado do joelho, mão direita no joelho direito, na lateral, e a esquerda do lado do joelho esquerdo. Pressiona um pouco as mãos, como se quisesse fechar mais ainda os joelhos. Então, você tem um pouco de apoio aí. E aí, pensamos de novo em tirar os pés do chão, mas agora pensando na postura do barco, que é na Naukasana. Então, você vai manter a coluna reta, não vai deixar curvada. Então, põe o peito para fora, aproxima as escápulas, olha para frente. Veja se pode tirar os dois pés do chão, pressiona os joelhos para ter mais apoio. E se você puder, você vai afastando os joelhos do peito. Mantenha o joelho flexionado, os dedos do pé ficam na altura do seu nariz, mais ou menos. E você se lembra, se você precisa de estabilidade, você vai acionando o Mula Bandha, vai contraindo a região anal. Volta o pé para o chão. Deixa os pés no chão um pouco mais longe do seu quadril e leva a testa na direção dos joelhos, então relaxando a coluna, descansando, mais uma vez observando as sensações que chegam até você. Passamos então para a Shavasana, vá deitando, alongando braços, alongando pernas. Se tiver vontade de espreguiçar, você se espreguiça.
Vai então parando. E já flexiona os joelhos, aproximando os calcanhares do quadril, os joelhos apontam para cima. E pensamos na ponte, ou na meia ponte, né, onde a cabeça fica firme no chão, queixo próximo do peito, então cervical alinhada, mãos firmes no chão. Vai elevando o quadril, percebendo mais uma vez a ação do glúteo, da coluna lombar. Achando, de novo, esse tônus mínimo, né? Então, o mínimo de força que você precisa para se manter nessa posição. Então, nesse mínimo é que está o relaxamento no esforço, né? Então, é um esforço mínimo. É aquele esforço possível de respirar, possível de observar, possível de encontrar estabilidade. Vá voltando vértebra por vértebra. Mais uma vez, percebendo como é essa chegada no solo, como é esse contato da pele com o chão, né? Ou do descanso do corpo. E, por último, fazemos a postura do peixe. Então, Matsyasana. Fazemos a versão um pouco menos exigente hoje. Então, lembre-se dos braços. Você pode entrelaçar os dedos atrás da cabeça, abrindo os cotovelos na direção do chão. Ou cruzar os braços por trás dos ombros, mão direita no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito. Então, faz um travesseiro, né, para a cabeça. Posiciona as pernas cruzadas, se você puder. Então, um pé passa por baixo do outro e os joelhos caem para a lateral, assim como na postura tradicional de meditação. E você acomoda bem a lombar, vai deixando então as coxas se acomodarem, a parte interna das coxas se acomodarem. Leva o finalzinho então da coluna, o cóccix, o sacro, na direção do chão, acentuando mais o arco da coluna lombar, peito aberto, escápulas próximas. E veja se pode, na saída do ar, então na expiração, começar a fazer contrações leves de Mula Bandha, então do assoalho pélvico, procurando então o caráter ascendente da musculatura anal. Então não exagere, mas assim que o ar sai, você começa essa contração. Quando o ar entra, você percebe esse ar entrar com essa musculatura que já está alongada pela própria posição. Então respira percebendo a pele alongada, os músculos alongados, e na saída do ar faz Mula Bandha levemente. E vai então terminando essa respiração. E no seu tempo, volte para Shavasana, alongando pernas e braços.
Veja se você tem percepção do corpo de uma forma total, então, da ponta dos dedos do pé até a raiz dos cabelos. Então, você como um ser único, né, com sensações que chegam de uma forma integrada, com uma percepção completa do seu corpo, dessa sutileza, desses canais que se movimentam, né, que recebem esse fluxo de energia. Então, dos seus órgãos vitais, do seu coração. Então, apesar do corpo parado, dessa casca parada, muitas coisas estão em movimento, né? Então, temos muita mobilidade, muito movimento acontecendo nesta imobilidade da postura. Então, se proponha essa observação livre do que vem até você. Numa respiração ampla, você mantém a atenção em você e se prepara para sentar, adotando aquela postura que você chamou de postura de meditação. E aí você, então, posiciona bem o quadril no chão, os braços descansam sobre as pernas. Tenha em mente sempre aquela ideia do guarda-sol, né, da base firme, assoalho com atenção, tronco firme, cabeça bem posicionada, o rosto relaxado, né, então não precisamos fazer força com a musculatura da face, nem com o maxilar. E você começa a procurar a passagem do ar naquela região olfativa. Então, você respira querendo levar o ar por entre as sobrancelhas, né? Procurando um lugar onde você perceba o ar acima da região da boca, aqui do céu da boca, do palato. Então, vá respirando, subindo o ar. Já observando, então, seus movimentos respiratórios. Por onde passa o ar, por onde sai o ar.
né? Então, temos o movimento do ar, o ar entra, passa por um caminho, o ar sai pelo mesmo caminho, sai um ar diferente, né? Entrou um ar com oxigênio, vai sair um ar com mais gás carbônico. Para esse ar entrar e sair, existem os movimentos respiratórios, né? A força, então, da inspiração, depois a força da expiração. E aí temos, então, aquelas fases onde não existe a força, né? Existem a fase ativa da força, a fase passiva, onde não há força. E além dos movimentos, então, dos músculos envolvidos na respiração, temos as expansões do corpo, lembrem? Falamos das expansões frontais, das expansões das costas, dorsais, das expansões laterais das costelas e da expansão para cima, né? Quando as costelas se abrem, as clavículas também se abrem, você sente a respiração às vezes até no pescoço, ao mesmo tempo que o diafragma desce, que o assoalho pélvico se contrai e você tem movimento descendente. Então, olha quanta coisa acontece em função do respirar. E no meio de todos esses movimentos e por conta desses movimentos todos, tem a circulação de prana. Então, inspire, tomando consciência de tudo que está envolvido com a entrada do ar. E expire, lembrando de tudo que está envolvido com a saída do ar. Então, buscando essas 6 paredes, buscando as fases da respiração. E vamos combinar mais uma vez a expiração com a contração do Mula Bandha, dando principalmente agora atenção à elevação, então, do esfíncter anal, então, desse músculo que faz a elevação do ânus. Então, não precisa se preocupar muito agora com os outros pontos, vamos devagar. Você respira, procurando, então, observar crescimento, né? Então, movimento de ascensão. E na saída do ar, você preserva, você contrai a musculatura anal, tentando preservar essa ascensão que foi natural na entrada do ar. Então, o que o Mula Bandha faz é preservar o caráter de ascensão, tanto na questão física quanto na questão da movimentação do prana. Então, você contrai a musculatura anal junto com a expiração. E quando respira, deixa a musculatura apenas ativa, né? A sua atenção também está nela, mas você não precisa fazer força. Então, faça respirações no seu tempo, observando ainda tudo que foi dito até aqui.
Vai então terminando essa respiração. E mantendo o tronco ainda firme, você apenas observa como acontece agora a sua respiração sem interferir, sem que você se preocupe com amplitude, com movimentos, com contrações, sem que você se preocupe com o ritmo da respiração, né? Você deixa a respiração acontecer conforme a sua vontade, conforme a sua necessidade. E perceba da base da sua coluna, então, do quadril, do cóccix, né? Da região do seu umbigo. Como é que você percebe essa área? Como você percebe a região das costas, do abdômen, a região das escápulas, da coluna torácica, do seu peito. Perceba a sua coluna cervical, o pescoço, a parte de trás do pescoço, a parte da frente. Dê espaço para perceber o que chega através dos braços, das mãos, da palma da mão. Como se você percebesse até o que chega pelas rugas da mão, né? Pelas marcas que você tem na palma, nos dedos, pelo que chega através das unhas, das cutículas, dos braços. Veja o que você percebe através do rosto. Então se concentre no momento presente, na experiência que é observar o corpo. Vai então voltando a atenção para respirações mais amplas. Você pode abraçar os joelhos ou levar a testa para o chão.
vá retornando. E ficamos hoje por aqui. Se você tiver vontade de compartilhar essas sensações, me escreva, me mande um áudio. E vamos juntos, tá bom? Até a próxima aula. Obrigada a todos, um beijo, namastê. Oi, gente. Hoje é a nossa aula do recomeço, número 7. E seguimos hoje sentados. E hoje eu vou falar um pouquinho, antes da gente começar a aula,